Olá, irmãos. Esse vídeo é uma continuidade, é a parte 2 do vídeo a respeito do cessacionismo do dom de apóstolo. Se caso você não viu esse primeiro vídeo, eu vou deixar aqui na parte de cima do card para você poder estar assistindo antes desse aqui. Se você assistir esse vídeo antes de assistir o primeiro inteiro, talvez você não entenda é, a síntese, que por ser um vídeo só, né, eu quis dividir, a síntese é do que está sendo ensinado aqui. Então assista primeiro o vídeo, depois retorne aqui, e hoje a gente vai estar agora, né, dando continuidade à questão das funções de um apóstolo. E a gente já viu as características, agora vamos ver as funções, e depois, posteriormente, vamos ver a respeito da dedução lógica, que concluímos a respeito do cessacionismo, que esse dom já cessou e não existe mais. Então, dando continuidade, a partir desse momento vocês não vão ver mais a minha imagem, só vão ouvir a minha voz, como no primeiro vídeo. Funções do dom de apóstolo. Então, aqui nessa parte, eu enumerei as funções de um apóstolo. Lembrando que os nossos três principais pilares, para chegar à base bíblica do cessacionismo, primeiro, nas características de um dom, segundo, nas funções de um dom, e em terceiro, na dedução lógica que se faz a partir das funções e características de um dom. Então a gente chegou no segundo pilar, que são as funções do dom. No caso aqui, as funções do apóstolo, as funções do apostolado. Tá bom? Então vamos lá. F aqui é de função. Primeira função. Por que eu não botei um, dois, três? Porque não necessariamente existe uma ordem. Existe esse dado na escritura, né? Isso é algo que existe informativamente na escritura. Então, por isso que aqui está certinho as bases bíblicas, e por isso que não é necessário uma ordem, né? Então, mas eu no caso, dispus dessa forma. Vamos lá. Os apóstolos, após a ascensão, foram os responsáveis, primeira função aqui, né, na ordem, que eu coloquei, mediante a vinda e tutela do Espírito Santo, ou seja, receberam o Espírito Santo, por fundamentar a Igreja de Cristo doutrinariamente. Então, ainda que a gente possa considerar o povo do Antigo Testamento como uma igreja sob a tutela do Senhor e da lei, podemos dizer assim, não podemos, por conta dos eleitos, né? Porque Paulo diz que nem todo aquele que é judeu é realmente judeu, mas é judeu quem o é no coração. Então, apesar disso, a gente quando olha para o Novo Testamento, aí sim a gente vê não mais a sombra, mas a realidade substancial da igreja, como ela tem de ser, segundo a ordem de Cristo. Então, quem vai, pelo Senhor Jesus, estabelecer as doutrinas são os apóstolos. O Senhor Jesus, ele nunca escreveu nada. Eu disse isso outro dia e um pentecostal veio me rebater dizendo o seguinte: não, o Senhor Jesus escreveu. Você está mentindo, o Senhor Jesus escreveu na areia. Mas é uma discussão tão boba que, assim, não vale nem a discussão. Porque aí eu perguntaria para ele: o que o Senhor Jesus escreveu na areia? Aí ele falou: é mistério. Ia falar alguma coisa assim: é mistério, alguma coisa assim. Mas só que a questão não é realmente se o Senhor Jesus sabia escrever. Isso, não é isso, não é essa a questão. Ele sabia, mas a questão é que ele não escreveu nada para a igreja. É isso que eu estou tentando dizer, entendeu? Ele sempre se utilizou dos apóstolos e dos profetas. Então, quando a gente fala que Jesus nunca escreveu nada, isso vai nos ensinar algo que o que Jesus veio fazer foi a propiciação dos nossos pecados. Ele veio cumprir toda a lei, cumprir toda a justiça e ser para nós o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus veio com uma missão de preparar a realidade propiciatória da igreja, porque não tem como existir igreja
sem a realidade propiciatória do perdão dos pecados dessa mesma igreja. Então, Jesus ele vem sacramentar o que Deus estabeleceu em seus decretos, que é a salvação de um povo específico, especial seu. Então, em vista disso, o Senhor Jesus escolhe um grupo. Por que o Senhor Jesus não morreu e foi para o céu, propriamente? Por que ele escolheu um grupo para fazer a missão? Porque ele veio ter uma vida sacrificial, cumpridora das leis cerimoniais, cívicas e até mesmo da lei moral de Deus. Ele cumpriu toda ela. Então, quando a gente olha nesse aspecto e a gente vê ele nisso, confiando doutrinas a um grupo, então a gente entende que os apóstolos, como o próprio texto diz, né, é quem foram juramentados pelo Senhor para fundamentar a doutrina da igreja. E é aqui que muitas vezes a gente precisa entrar em relação ao que é essencial. Isso está na moda, né? O que é essencial? Essencial são as doutrinas dos apóstolos. Todo e qualquer pormenorizar as doutrinas dos apóstolos, a trindade, união hipostática, a ubiquidade de Cristo, pessoalidade do Espírito, é pormenorizar algo que é muito maior que isso. Não existe uma doutrina apostólica que seja secundária. Então, em vista disso, a gente tem que entender que tudo quanto os apóstolos estabeleceram não podem ser retirados. É o que Paulo diz, olha, eu como sábio arquiteto, coloquei o fundamento e ninguém pode tirar. Porque a partir do momento que você tira alguma coisa da doutrina apostólica, se torna uma seita, tal igreja, né? Então, quando a gente vai falar de uma função apostólica, a gente está falando então de doutrina. Os apóstolos tinham como função estabelecer e fundamentar a doutrina da igreja. Então, continuando aqui, o teor da doutrina apostólica era de cunho inédito. Isso é muito importante. Os apóstolos, Paulo fala isso, né? O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, a nós agora foi revelado pelo Espírito. Sabe, coisas que o olho não viu, ouvidos não... sempre aplicam esse texto errado, né? Mas não vou entrar nele, mas coisas que os olhos nunca viram, o que ouvidos nunca ouviram. Isso o Senhor revelou a quem tem o seu Espírito. E Paulo está aplicando isso a ele e ao grupo apostólico. Então, algo de cunho inédito, que é Cristo em vós, esperança da glória, é dado pelos apóstolos. Tudo que a igreja crê precisa ser uma doutrina alicerçada em algum dos apóstolos. Sim, uma doutrina com aprovação apostólica. Assim, eles foram os responsáveis pela conclusão e supervisão do cânon do Novo Testamento, até que a revelação se encontrasse perfeita. Não pensem vocês que as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João e outras cartas eram tidas como meras palavrinhas ou algo do tipo, de modo nenhum. Paulo fala que os tessalonicenses receberam a palavra dele como palavra de Deus, pois assim o é, diz Paulo. Então, quando a gente olha nesses aspectos, e a gente vê Pedro, por exemplo, falando das cartas de Paulo que os indoutos, incautos, adulteram, como com as outras escrituras, eles estavam tratando a doutrina apostólica como escritura. É o que Atos diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, se um apóstolo escreve uma carta, não pense você que a igreja primitiva tratava como, sei lá, uma panfletagem. Elas tratavam como escritura. Então, dessa forma, eles foram responsáveis pela conclusão e supervisão no cânon do Novo Testamento. Por isso que, quando a igreja na história vai reconhecer, e é muito importante esse termo reconhecer e não estabelecer os livros do cânon, a igreja ela vai levar em consideração livros que estavam vinculados aos apóstolos. Por isso que é dita a palavra aqui, supervisão. Ou seja, livros como o de Lucas, livros como o de Marcos, livros como o de Atos. Então, assim, eram livros que estavam vinculados aos apóstolos, não desvinculados deles. Então, essa é a primeira aqui da nossa lista, função dos apóstolos, fundamentar a igreja. E tenham isso em mente. O cânon da Escritura,
não é uma obra do acaso. Não é algo que aconteceu apesar da não intencionalidade do Senhor Jesus ou dos apóstolos. Isso é um erro. É um erro pentecostal e carismático. O Senhor Jesus, ao comissionar apóstolos e ao não escrever nada, ele estava comissionando eles para escrever. Por isso temos a Bíblia. Se essa não fosse uma intencionalidade do próprio Senhor Jesus e uma intencionalidade de Deus, nós não teríamos o cânon. Então, se nós temos um cânon, isso é uma intencionalidade de Deus de nos dar, por meio dos apóstolos, o final da revelação. Então, o cânon não é uma obra ocasional da história da igreja, ou do catolicismo romano, ou de decisões de sínodos e concílios. A Bíblia é uma intencionalidade de Deus. O Senhor Jesus fala a respeito do Espírito, que ele viria e lembraria os apóstolos de tudo quanto o Senhor Jesus tinha dito. Para quê? Para que eles escrevessem. Para que ele desse para a igreja, batizando-os em nome do Senhor Jesus, ensinando-os tudo quanto eu vos tenho ensinado. Então, a Bíblia é algo intencional. A Bíblia é um plano de Deus a respeito da revelação. E ela se encerrou. Então, quando a gente olha a Escritura, a gente precisa olhar assim. E em relação à função do apóstolo, é essa função, de fundamentar a Igreja de Cristo doutrinariamente. Primeira função. Os apóstolos receberam direta e exclusivamente do Senhor Jesus poder e autoridade para operar sinais miraculosos pelo Espírito Santo, como curas diversas, milagres diversos e expulsão de demônios. Isso é muito importante, porque quando você vai ler textos dos evangelhos sinópticos e de João, você tem que entender que quando o Senhor Jesus fala, por exemplo, os 12, que olha, eis que vos dou autoridade sobre os demônios, ele não está falando com você que mora em Chique, Bahia. Ah, mas eu sou eleito e moro em Chique, Bahia. Deus te abençoe. Eu também moro no Brasil, mas você não é o lírio do campo nesse contexto, entendeu? O lírio do campo aqui são os apóstolos. Então se coloque no seu lugar. Não vai pensando como um pentecostal que não entende o corpo de ensinamentos da Bíblia e do Novo Testamento, que quando ele lê que Moisés abriu o mar, ele vai querer abrir o mar também. Não é isso que os textos dizem, não é isso que os textos apresentam. Os textos apresentam o Senhor Jesus concedendo autoridade aos apóstolos, a um grupo específico, para fazer esses sinais. Isso se abrange também aos auxiliares apostólicos, como a gente vê na questão de Estevão e alguns outros, mas é sempre restrito a um grupo, nunca é algo geral. Então, os apóstolos receberam direto e exclusivamente do Senhor poder e autoridade. Eles receberam diretamente do Senhor Jesus poder e autoridade para operar sinais miraculosos pelo Espírito Santo, como curas diversas, milagres diversos e expulsão de demônios. Expulsão de demônios, que vocês veem na Universal aí, não é a expulsão bíblica, nem apostólica. Por quê? Porque, primeiro, eles não estão autorizados. E, segundo, as pessoas que têm a expulsão de demônios lá, não nascem de novo, como acontece no Novo Testamento. Se elas nascessem de novo, elas não iam continuar na Universal, entendeu? E elas têm elas caem endemoniadas, né, recorrentemente. Eu falo por experiência, eu fiquei 10 anos na Universal e eu vi milhares de pessoas recorrentemente manifestando toda terça-feira ou sexta-feira. A expulsão de demônios é um milagre. E um milagre apostólico. Não vai pensando que você, pelo seu punch de santidade, você. Os pentecostais que acham isso, né? Pelo punch sei lá, um nitro de santidade que você tem na sua alma, que você acha que você tem, você vai conseguir expulsar um demônio. Não vai. Não é por santidade, é por autorização. Uma vez autorizado, aí dentro da autorização é uma outra coisa. Mas expulsão de demônio é algo milagroso. Então pessoas não ficam endemoniadas hoje? Ficam. Assim como pessoas ficam cegas. E aí? Expulsar demônio você quer, curar o cego não, né? Por quê? Porque você acha que há alguma escala de valor aqui. Na verdade, há uma escala de manipulação aqui. Você consegue manipular isso aqui, e o diabo te ajuda também, mas isso aqui você não consegue, não. Curar um cego, por exemplo. Com essas manipulaçãozinhas, aqui a manipulação é mais difícil, por isso que os pentecostais
precisam e priorizam isso aqui, assim como as línguas. Então, a expulsão de demônios é um milagre. E como milagre, precisa ser autorizado pelo Senhor Jesus Cristo para você operar isso. Se caso você conseguir fazer isso aqui, parabéns, você tem um dom de operação de milagres. Algo que terrível. O que então a gente vai fazer com as pessoas que estão endemoniadas? O que você vai fazer com as pessoas que estão cegas? Não, a gente precisa ajudar as pessoas que estão endemoniadas. E a gente precisa ajudar as pessoas que estão cegas. Porque aqui você quer brilhar, pô. Você é a estrela de Davi. Aqui tu passa mal. Mas no final, nem aqui você está fazendo nada. Você acha que você faz. Entendeu? Então bote-se no seu lugar. Você não é um apóstolo. Você não tem autorização. Ah, Hugo, a pessoa ficou endemoniada. É demônio? É, tá bom. Tá com poderes sobrenaturais? Sim. Ah, o que eu vou fazer então, Hugo? 193. Vai ligar pro bombeiro. Ah, mas o bombeiro vai vir resolver o demônio? Não sei. Aí já não é um problema seu. Você paga imposto, tem bombeiro, se chama bombeiro. Algo que covardia, isso é falta de santidade, isso é falta de fé. Não, eu tenho mais fé que qualquer pentecostal. E eu tenho a verdadeira fé. Algo, isso é falta do Espírito Santo. Não, na verdade eu tenho o Espírito Santo, os pentecostais não têm. Então, quem tem fé, se dependesse da minha fé para expulsar o demônio, expulsava. Mas não depende. Porque a minha fé é salvífica, não operacional. Então não depende dela. Depende da autorização do Senhor. Ah, então vai deixar a pessoa endemoniada com um bombeiro? Você vai deixar a pessoa cega com um médico? Você quer aparecer. Estes sinais credenciavam os apóstolos como legítimos diante principalmente do povo de Israel. Isso aqui é muito importante. Você pode se lembrar de Moisés, que falou: olha, o povo não vai crer em mim. Aí Deus deu o que para Moisés? Sinais. Deu as pragas. Então, para que o povo soubesse que Deus estava entre eles, desde o princípio da libertação do Egito, Deus dava sinais. Por isso que os apóstolos operavam sinais. Por causa do povo de Israel. Para eles saberem que Deus estava ali naquele local. Ok? Como também pelo mundo gentil. Aí Deus abrangiu os milagres pelos apóstolos ao mundo gentil também. Isso foi ótimo, né? Que nos alcançou e nós somos brasileiros e gentios. Como que uma ratificação de que a palavra e a missão deles eram vindas de Deus. E a demonstração visual dessa veracidade eram os sinais apostólicos. Você poderia até não gostar dos apóstolos. Você poderia até não acreditar no Senhor Jesus. Mas você não poderia negar que, sei lá, sua mãe, que era surda, começou a ouvir. E o seu irmão, que era coxo, começou a andar. Que seu pai, que morreu, foi ressuscitado pelo apóstolo Alfeu. Isso você não poderia negar. Então, assim, nem os fariseus negavam os milagres. Eles atribuíam a Beelzebub, mas negar nunca negaram. Hoje o grande problema dos pentecostais é que é facilmente negável os dons deles. Precisa atribuir a ninguém, a não ser a falsidade, entendeu? Essa é a abissal diferença. Você tinha uma pessoa doente, ela era curada. Uma pessoa morta era ressuscitada. Uma pessoa endemoniada era liberta. É importante, queridos, que vocês leiam esses textos aqui, né? Porque esses textos aqui, eles vão nortear isso aqui que eu estou falando. Isso aqui que eu fiz é teologia. Isso aqui. Aqui está a doutrina. Então, você mede teologia como verdadeira teologia ou falsa teologia pela doutrina. Então, é muito importante que vocês leiam isso daqui, tendo lido isso aqui antes. Porque, às vezes, alguns jovens, né? Jovens e adultos também, falam assim: Hugo, eu não entendi Mateus 6. O que quer dizer? 9:6. Eu nem. Vou dar um exemplo. Digamos que Mateus 9:6 está falando sobre o rico e o Lázaro. Ah, mas por que o texto de Mateus 9:6, Hugo? Aí a pessoa vem me perguntar. Não fala sobre o nome do rico. Eu queria muito saber o nome do rico, onde ele morava, se ele tinha esposa. Olha, querido. Aí eu tenho que responder, né? Eu sou de Jesus e eu tenho que responder. Olha, querido.
Mateus 9,6, eu botei aqui, não foi para você sanar as suas curiosidades nomenclaturadas a respeito do nome do rico. Eu botei Mateus 9,6 aqui para você ler isso aqui, entender isso aqui, e depois em Mateus 9,6. Em Mateus 9,6, no mesmo assunto, no mesmo sentido, no mesmo contexto, nas mesmas palavras, na mesma teologia, no mesmo assunto, você entender o que eu quis dizer aqui. Ah, mas Hugo, qual a roupa que o Lázaro estava usando? Não interessa. Ou o Lázaro tinha qual tipo de lepra? Ele tinha dedo mindinho? Não interessa. Esses textos aqui não são para você vagar. Eu vou devagar com a minha mente pelos preâmbulos dos textos. Por quê? Porque eu tenho TDAH. Não é sobre isso. É para você focar no que eu disse aqui, depois ir no texto. Aí você vai no texto e fala assim, ah, é, rapaz. Ó, por exemplo, Mateus 10:1. Jesus está dando realmente poder e autoridade para os apóstolos fazerem sinais, para fazerem milagres, para expulsar demônios. Olha que interessante. Hebreus 2. Aqui, o escritor de Hebreus está falando que realmente Deus testificou com os apóstolos por meio de sinais. Ele não está falando de todo mundo. Olha que interessante. Entende? Então, os textos estão aqui para você ver essa função específica, ok? Mais uma função. Com essa mensagem inédita, somada aos sinais extraordinários, os apóstolos também tiveram como função o evangelismo pioneiro pelo mundo. Eu poderia botar aqui até evangelismo pioneiro extraordinário, porque o id que Jesus falou aos apóstolos foi exclusivamente aos apóstolos. Ah, então não devemos evangelizar. Não, existe um id do dom de evangelista, que a gente vai ver mais para frente, e existe um id ordinário, que é nosso testemunho comum e do dia a dia. Né? Mas o evangelismo apostólico é um evangelismo pioneiro pelo mundo e extraordinário. Por quê? Porque era somado uma revelação inédita com sinais extraordinários. Você, querido último profeta do Apocalipse, você não tem uma mensagem inédita somada. Ah, Hugo, eu vou lá para a Somália. Deus te abençoe. Mas você não tem nada inédito para dizer. Tudo que você tem para dizer está escrito. E os sinais que os apóstolos operaram, você não vai operar. Console-se com isso. Por quê? Porque você não é um apóstolo. Então, o evangelismo que você fizer como um evangelista não é apostólico. Ok? Então, uma das funções dos apóstolos era fazer esse evangelismo pioneiro pelo mundo. A restrição do evangelho aos judeus quebrou-se. Então, eles foram pelo mundo todo pregando o evangelho. Isso foi a primeira vez que aconteceu na história. Eles foram comissionados pelo Senhor Jesus para ir pelo mundo todo e pregar o evangelho a toda criatura. E por isso ser uma função apostólica, você aí em Guarulhos, não se sinta não o último profeta não, entendeu? Porque você tem que se colocar no seu lugar, porque se o ID for para você, pelo mundo todo, você está em pecado. Você não vai nem na cidade vizinha, você não pregou nem para o seu vizinho, cara. E não se mate na sua consciência por conta disso. Por quê? Porque o Senhor Jesus não te deu essa função. Algo, eu não tenho que falar do evangelho de tudo para tudo, não. Você deve falar do evangelho sempre que tiver oportunidade em Deus. E você deve ter essa disposição sempre no seu coração, certamente. Mas não pense que você é um apóstolo. Algo, eu vou pelo mundo todo. Vai nada, para com isso. Não vou pintar minha cara de palhaço, vou lá para Angola. Para com isso, gente. Primeiro aprende o evangelho, depois vai pregar. Se você quiser e tiver um chamamento com um dom de evangelista para isso. Se não, fica quieto aí. Pelo amor de Deus, chega de pentecostalismo. Cara, isso é tão pentecostal que vocês não têm nem noção. O Charles Fox Parham, junto com aquele movimento diabólico dele, mandou alguns pentecostais para a Índia.
E lá, chegando lá na Índia, eles acharam que realmente iam se comunicar, sabe? E eles começaram a falar as línguas estranhas pentecostais entre os indianos e se frustraram por não terem conseguido evangelizar, né, em outro país. Esse afã por ir para outras terras, etc., bababá, isso parte do arminianismo. Ah, Hugo, a gente não deve ir para outras terras. Entenda uma coisa, querido. Você deve fazer, mas só se você tiver. A gente vai ver quando a gente chegar no dom de evangelista. Eu só quero aqui, por agora, que você entenda que você não é um apóstolo. Não há esse encargo sobre a sua vida. O encargo de ir pelo mundo todo. Olha só, por exemplo, existem 40 milhões de evangélicos. Se esses mandamentos não forem específicos a um grupo apostólico, mas a 40 milhões de evangélicos, então os 40 milhões de evangélicos precisam ir pelo mundo todo. Isso não faz o menor sentido, cara. Cara, isso daí, cara, isso é teologia de criança, cara. Teologia de pentecostal. Você tem que largar essas coisas, entendeu? Ah, Hugo, mas eu quero ir para missões, vou entregar minha vida para missões, você é tão ruim, Hugo. Eu fui missionário. Eu fui um evangelista, por assim dizer. Na verdade, eu fui um missionário, não vou falar nem evangelista, porque eu estava dentro dos moldes arminianos, por 6 meses integrais. Eu falo por experiência, cara. Pelo menos nesse sentido micro, né? De que, gente, esse afã por missões pentecostal não é um afã que dá frutos. Não dá frutos. Não dá frutos. Sabe o que dá frutos? O evangelismo calvinista, o Guenote. É um exemplo. O que os presbiterianos fazem hoje no Brasil. Que é o quê? Formam pastores, formam pessoas que sabem o evangelho, vão para uma cidade que não tem o evangelho, fundam uma igreja, começam um trabalho de pregação no local e fortalecem uma igreja local. Esse é o evangelismo que existe hoje, fortalecimento e fundação de igrejas locais. Mas não é extraordinário, não tem mensagem nova, não tem sinais. Não há um encargo obrigacional a não ser que você seja um evangelista. E se você não é evangelista e não é um apóstolo, fique em paz, principalmente se você for mulher. Que isso não for ordenado nem para as mulheres e nem o dom de evangelista para mulheres também. No máximo, você deve se sentir encarregada disso se você for esposa de um evangelista. Mas tirando isso, fique em paz, tá bom? Como foram ordenados pelo Senhor. Eles foram pelo mundo fundando igrejas de forma desbravadora e inédita. Os textos aqui. Atos dos Apóstolos existe exatamente por conta dos Atos dos Apóstolos. Quando você vê o início de Atos dos Apóstolos, Atos 1:8, Jesus diz, olha, vocês vão ser aos apóstolos. Jesus diz aos apóstolos, vocês vão ser testemunhas minhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Conforme vai progredindo o texto e o livro de Lucas, você vai vendo que eles foram testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Ah, o que é confins da terra? Confins da terra é Atos 28, Paulo chegando em Roma. A gente sabe que depois dali ele foi decapitado. Por que Lucas não continuou o texto? Algo porque eram informações atemporais e blá, blá, blá. Não. Você vê que Lucas dá termina abruptamente esse livro, a Teófilo, porque ele está se baseando em Atos 1:8 de Jesus. O que é o livro de Atos dos Apóstolos? É um livro que conta o cumprimento e a obra narrativa dos apóstolos em Jerusalém e Judéia até os confins da terra. Se o livro se inicia eles em Jerusalém, com a ordem do Senhor Jesus, e o livro tem por intenção chegar até os confins da terra, quando chega Paulo em Roma, testemunhando o Evangelho, que é tido como o fim do mundo, que é o Império Romano, não existia Brasil, pelo amor de Deus, né? Começou em Jerusalém, chegou aos confins da terra em Roma, acabou o livro, entendeu? Por isso que é Atos dos Apóstolos. Mais uma função é a seguinte, ó. Eles eram, na ausência física do Senhor Jesus, do Senhor,
E durante a não conclusão da revelação, isso é muito importante, o cânon estava aberto e o Senhor Jesus tinha ascendido aos céus. Eles eram vicários e embaixadores de Cristo sobre a terra. Eu falei isso aqui num debate com uma pentecostal aí que parece que ela não entende isso. Pelo menos não entendeu. Agora ela entendeu. Tanto que ela expôs o texto errado ao vivo. Por quê? Porque esse é um pensamento normal entre os carismáticos, de ler o texto, sendo que o texto não é para você. Sem o contexto, você fica aplicando o texto toda hora errado a você. Os apóstolos eram o próprio Senhor Jesus Cristo. Botem isso na sua cabeça. Na ausência física do Senhor e durante a não conclusão da revelação, eles eram vicários. O que é vicário? Isso aqui é um termo muito aplicado ao Papa. O Papa é um vicário de Cristo, ou seja, um representante que fala por. É a presença dessa pessoa ali. É como se os apóstolos fossem a própria arca do Senhor. A presença do Senhor se manifesta através deles. O que é um embaixador? Alguém que representa um país. Um território de uma embaixada é um território não estrangeiro, é um território estrangeiro dentro do país. Aquele território, aquele pedaço de território não é do país, é da confederação que ele representa. Os apóstolos eles tinham essa função de ser o próprio Cristo. Eles eram os embaixadores de Cristo sobre a terra, ao ponto de Cristo ser visto, imitado e representado literalmente neles. Vocês nunca viram aquela fala de Paulo, uma fala absurda e maravilhosa. Paulo fala assim: "Sedes meus imitadores, como eu de Cristo." Paulo se conecta e se coloca como um espelho do próprio Senhor Jesus. Ele se conecta e se coloca como a própria revelação das Escrituras diante das pessoas. O procedimento de Paulo como apóstolo poderia, preste atenção, ser lembrado pelos crentes com respeito a como eles deveriam agir e ser como crentes. Se você olhasse o Senhor Jesus e visse a sua forma de falar, agir e pensar, se você fosse um dos apóstolos que andou com ele e tivessem na sua memória esses atos do Senhor Jesus, você poderia muito bem consultar a sua memória para saber como agir, porque o Senhor Jesus é o Logos de Deus. Agora Paulo fala assim, olha, vocês podem olhar para mim e me imitando, vocês estarão imitando a Cristo. Ou seja, eles eram cartas vivas, eles eram vicários, eles eram os embaixadores do Senhor Jesus Cristo sobre a terra. Então, essa é uma das funções dos apóstolos. Por isso que o cânon ele fecha na alçada dos apóstolos. Os apóstolos são como aios, até que se chega à conclusão do cânon. Eles são supervisores do próprio Cristo. Eles são supervisores da palavra. Deus por eles falava. E essa era uma das funções de um apóstolo. Por isso que alguém falar que é apóstolo hoje, a gente vai entrar nisso na questão da apologética, é um absurdo e uma blasfêmia total. Porque ele está falando basicamente assim, quando eu falo, em meu ministério, Cristo fala. Quando vocês olham para mim, vocês estão olhando para o próprio Cristo. Eu o represento integralmente. Isso é blasfemo. E é tão terrível, não só esses que dizem ser apóstolos, mas aqueles, a gente tem visto, né, entre os reverendos presbiterianos, entre um específico, que tem se associado a apóstolos, em pregações, em conferências. É algo terrível quando você pormenoriza um apóstolo como um missionário, né? Você pega o grego apóstolos, né, e faz uma ciranda, né, com a palavra, com cognato, com significado, para falar, não, apóstolos hoje são missionários. Isso é pormenorizar tudo isso aqui. Isso é pormenorizar as características de um apóstolo, que são terríveis, como as funções de um apóstolo, que são terríveis também. Apóstolos não eram qualquer tipinho de pessoa. Eles eram realmente vicários, embaixadores de Cristo. Todo crente é um crente especial. Mas nem toda pessoa é uma pessoa especial, digamos assim. Mas todo eleito é um eleito de Deus, uma pessoa preciosa de Deus.
Mas o apóstolo, no ministério dele, dentro dos eleitos, ele tem um destaque especial. Por isso é uma grande blasfêmia dizer que os apóstolos continuam hoje, ou como a gente vai ver mais à frente, pessoas que ainda que não se intitulem apóstolos, hajam como apóstolos na Igreja de Cristo. O cara pode ter o título de diácono, mas tem muitos que querem fazer essa substituição vicária aqui, ó, e serem embaixadores de Cristo para a igreja, construindo, na verdade, grandes califados em torno de seus próprios nomes. Isso é pecado. Quando os apóstolos faziam a obra do Senhor, eles estão fazendo a obra de Cristo. As edificações que eles faziam eram as edificações de Cristo. Então, queridos, tratamos então do primeiro pilar, que são as características, e agora o segundo pilar, que são as funções, e vamos passar para a dedução lógica, que vai chegar à questão conclusiva a respeito do porquê que o dom de apóstolo cessou. Essa é a segunda parte, virá uma terceira parte ainda do vídeo, que nós então concluiremos a respeito do dom de apóstolo, ok? E olha que interessante, já fizemos uma parte bem longa, uma aula bem longa, a primeira parte. Essa segunda parte também é bem longa, já estamos em 35 minutos. E iremos ainda para uma terceira aula que falará da dedução lógica e da apologética contra o falso dom dos continuistas. Isso um dom só. Faltam 19. Por isso que é um mau caratismo pentecostal, preguiçoso, irresponsável de teólogos de boteco pedirem um versículo de uma forma amadora, de uma forma porca, de uma forma que não respeita a Escritura, nem a teologia, nem a história, nem a exegese, nem um trabalho sério, de pedir um versículo que resuma tudo isso para o pentecostal deixar de rodar ridiculamente na igreja dele e atribuir isso ao Espírito Santo. É por isso que eu não sou tolerante com esse tipo de gente. Porque quando a gente faz teologia séria e vem uma pessoa que fica com essa bananice, nós não podemos o considerar. Nós não podemos dar-lhes atenção. Tá bom? Então, concluímos a nossa primeira parte aqui. Iremos para a nossa terceira parte, posteriormente a esse vídeo. Aguarde a terceira parte e Deus os abençoe.